Quais os motivos que levaram o Green Bay Packers a este fracasso que estamos vendo em 2022? Bom, gente, é uma história um pouco longa. E para aqueles que acham que o fracasso do Green Bay Packers iniciou ali da semana 5 em diante, quando nós começamos a perder e não paramos mais, me perdoe, mas está bem equivocado. O buraco é bem mais embaixo. Os problemas não vêm de hoje, nem da semana passada, nem do mês passado. E o mais impressionante é que os culpados por essa situação do Green Bay Packers, né, estão lá dentro ainda, causando problemas. E a perspectiva é que eles continuem lá dentro, causando esse tipo de problema. Então, na minha visão, o início da derrocada dos Packers em 2022 começou lá no início do ano, com a renovação do Aaron Rodgers. Pouca gente, aliás, foi contra a renovação do Rodgers nos termos em que ela foi feita. Ele se tornou, aos 37 para 38 anos, o quarterback mais bem pago da liga, de novo, já tinha sido alguns anos atrás. Packers ofereceu 4 anos de contrato, um caminhão de dinheiro para ele ficar, porque na cabeça da diretoria o Jordan Love não seria o futuro da franquia, porque se fosse, não teria por que renovar com o Rodgers, né? O Jordan Love já está indo para o seu 3º ano e não sabe se vai ficar, se vai ser trocado, se vai ser titular algum dia ou não. Então o Packers deu esse claro sinal de que não confiava no Jordan Love e que, portanto, estaria renovando com o Aaron Rodgers para tentar um segundo anel, né, sob o comando do Rodgers. Achava que o Rodgers merecia mais um anel em Green Bay e achavam também que a equipe iria seguir naquele seu all-in, né, com uma equipe extremamente forte, ofensiva, defensivamente, em torno de um quarterback 4 vezes MVP, um quarterback elite, Hall da Fama, enfim. Então, a mentalidade dos Packers era manter uma equipe forte para ser comandada por um quarterback forte. Então, do ponto de vista de gestão, talvez não tenha sido, a princípio, uma escolha ruim, né? A torcida imaginava, bom, então o Rodgers ficou, o elenco aí, grande parte vai ser mantido, algumas mudanças naturais, mas vamos seguir aí, sendo um Super Bowl contender, vamos brigar, levar a divisão mais uma vez, ganhar a conferência, jogar o Super Bowl, levar o Super Bowl. Mas aí estava o grande erro, talvez, dessa temporada. É lógico que muitos vão dizer assim, mas como é que você ia imaginar que o Rodgers teria uma temporada tão ridícula como essa? Onde em 9 semanas ele já conseguiu superar o número de interceptações que ele teve na temporada inteira passada, por exemplo. Onde a atuação dele não lembra nem sequer a atuação de um calouro na NFL, ou quiçá de um quarterback do college, né, da pior escola possível. Não, realmente não dava para se imaginar. Mas, no fundo, a gente podia perceber que o Rodgers, quando ele renovou o contrato, ele dava mostras de que ele estaria disposto a reconstruir um ataque que já não contava com Davante Adams. Afinal de contas, o Davante Adams já havia sido trocado para os Raiders antes do Rodgers renovar. E essa certa falta de comunicação entre Aaron Rodgers e Davante Adams gerou essa troca bombástica que, no fim das contas, a gente sabe, está vendo aí que não foi bom para ninguém. Rodgers enfrentando um calvário sem o Davante Adams, não tem nenhum recebedor de confiança, expõe os recebedores,
expõe a limitação e a fraqueza de seus recebedores, principalmente os calouros, o que é desprezível. E o Davante Adams, por outro lado, foi para um Las Vegas Raiders, que também tem uma campanha tão horrorosa quanto os Packers, só que ele está sendo servido por um quarterback que é muito inferior ao Aaron Rodgers. Então, dessa troca ninguém saiu feliz. Ninguém está feliz. Nenhuma torcida está feliz. Mas, mesmo assim, o Rodgers renovou o contrato. Supostamente ele estava disposto a fazer parte dessa remontagem ofensiva. Diria que teria paciência para essa remontagem. Onde está a paciência do Aaron Rodgers com esse processo de reestruturação? Onde está a paciência de Aaron Rodgers com os calouros? Cadê a confiança de Aaron Rodgers com seus recebedores? Ele reza para não ter que ir para o play action. Ele reza para não ter que lançar uma bola. Só que vamos dividir as responsabilidades. A grande maioria das interceptações do Aaron Rodgers foram por culpa exclusiva dele. Eventualmente, uma ou outra teve falha dos recebedores, alguns drops, outros posicionamentos equivocados, rotas ruins, enfim. Mas a maioria das interceptações sofridas pelo Rodgers foram de sua responsabilidade. Então, hoje, a renovação do Rodgers se mostra um grande erro. Porque o Packers vai ser obrigado a ficar amarrado a Aaron Rodgers por pelo menos mais uma temporada, uma ou duas, sendo que a temporada que vem ele tem mais de 50 milhões garantidos, e, a menos que ele queira ser trocado ou queira se aposentar, o Packers vai ter que aturar o Aaron Rodgers por mais 1 ou 2 anos. Fazendo esse papelão dentro de campo, será que ele vai se submeter a isso? Será que ele não vai ter a coragem de pedir para ir embora? Ser trocado? Ou para se aposentar? Dificilmente acho que ele vai querer ser trocado, já beirando os 40 anos. Mas será que ele vai resolver parar? Abandonar a carreira depois de tantos vexames acumulados já essa temporada? Será que ele está disposto a acumular mais vexames na temporada que vem? Será que ele está disposto a manter essa relação que nunca, assim, né, fora lá das 4 paredes de Green Bay, parecia saudável entre ele e o nosso General Manager, onde ele expõe as limitações, as necessidades da equipe e o nosso General Manager simplesmente finge que nem ouve? Será que ele vai estar disposto a isso? Acredito que não. Mas se ele pensar somente no dinheiro, ele vai ficar mais 1, 2 anos lá, aconteça o que acontecer, ganha o dinheiro dele, depois acabou o contrato, tchau. Mas e o Packers? Vai ser obrigado a se endividar com o Aaron Rodgers esses anos todos, comprometer o seu cap e por conta disso não conseguir investir em posições que necessita? É outra coisa que precisa ser pensado pela diretoria para o ano que vem. Porque manter o Aaron Rodgers no ano que vem é comprometer praticamente o cap todo e não ter cap para investir em outras posições. Você não vai conseguir investir num wide receiver melhor se você tem uma bolada para pagar para um quarterback velho, que já não quer mais nada com nada. Então, para resumir, para mim esse foi o primeiro grande erro. Primeiro grande fator desse fracasso dos Packers nessa temporada. Segundo, evidentemente, já nessa exposição eu já falei que foi a troca do Davante Adams. Ninguém sabe dizer o motivo real, por que o Davante Adams optou por isso, se foi apenas pela questão financeira, ou se na cabeça dele o Rodgers não ficaria em Green Bay, e que ele não estaria disposto a carregar um piano sozinho com um quarterback calouro, segundo anista aí, terceiro anista, né, para poder lançar bolas para ele. Ninguém sabe ao certo. Mas o Packers errou demais nessa troca. O Packers simplesmente enterrou a sua temporada a fazer essa troca. Porque todo mundo sabia que o ataque dos Packers era 90% da Davante Adams. E o Rodgers sempre teve uma confiança absurda nele, até de olhos fechados ele lançava para o Adams, na certeza de que o Adams ia receber a bola. Então, nós já havíamos dito também, após essa troca, que não seria fácil essa adaptação do Rodgers aos novos
recebedores e vice-versa. De que seria um ano com dificuldades no ataque. Mas nós não imaginávamos que seria tanta dificuldade de adaptação. Muito pela falta de liderança e paciência do quarterback, muito pela ainda, né, devido à falta de ritmo, falta de qualidade, digamos, de alguns, e também de entrosamento dos recebedores, mas principalmente pela falta de um treinador que consiga, né, congregar esses dois fatores e colocá-los aí numa mesma situação de entrosamento e desenvolvimento. Então, para mim, o segundo fator, evidentemente, é a troca do Davante Adams, que já se mostrou que não foi boa para nenhuma das partes. Terceiro fator, o draft. O Packers não fez um bom draft. Hoje a gente tem consciência disso. Todo mundo imaginava que o Packers ia pegar um wide receiver na primeira rodada. Não pegou, para variar. Né? Não é hábito, nunca foi. Pegou o Quay Walker, que com todo respeito não justificou até hoje porque foi escolhido uma escolha de primeira rodada. É um jogador até razoavelmente bom, mas ainda com muitos problemas. Muitas questões técnicas, táticas e mentais para serem desenvolvidas. Se o Packers tivesse investido no wide receiver mais qualificado na primeira rodada, talvez a gente não tivesse nessa situação. Poderíamos ter pego um Chris Olave, que hoje é referência no New Orleans Saints. Poderíamos ter pego um Garrett Wilson, que hoje está no New York Jets. Mas optamos só para investir no wide receiver na segunda rodada, um Christian Watson, que tem talento, mas que convive com problemas físicos sérios. E isso provavelmente vai trazer muitos problemas para a carreira dele e muitos problemas para os Packers. E a única escolha que mostrou um certo desempenho foi o Romeo Doubs, que não era nem para ser, né, quando foi draftado, não era dito nem como a melhor escolha de recebedor, né, porque na cabeça de muitos o Christian Watson era melhor que ele. Mas na prática tem se provado o contrário. Então, eu acho que a não escolha de um wide receiver na primeira rodada custou muito caro para a temporada dos Packers. Não sei se mudaria muito o cenário na prática, mas a gente teria um nome um pouco mais qualificado, um pouco mais de gabarito, que poderia também proporcionar uma satisfação, né, e uma confiança maior no Aaron Rodgers. Né? Então, para mim, outro erro está, né, em escolhas equivocadas no draft, como essa escolha precoce do Quay Walker e uma escolha tardia de um wide receiver. Depois, indo já para dentro do campo, né, um Matt LaFleur que parece que esqueceu, né, de como treina. Um cara que nas primeiras 3 temporadas, campanhas com 13, 14 vitórias, recordes e recordes. Um cara que se apresentava como uma mente jovem, um seguidor aí da escola Kyle Shanahan, Sean McVay, enfim. E que nos primeiros anos, sim, revolucionou até satisfatoriamente o jeito do Packers jogar, em comparação ao playbook já falido do Mike McCarthy, mas que agora parece que esse ano esqueceu tudo. Um playbook limitadíssimo, engessado, jogadas manjadas. O Packers é um time absolutamente manjado por qualquer outra franquia. Um treinador que abdica simplesmente do maior potencial da equipe nesses últimos anos, que tem sido o jogo terrestre. Aaron Jones e A.J. Dillon juntos talvez não consigam mais que 15, 20 carregadas numa partida. Isso é inadmissível. Quando ele fez isso um pouquinho essa temporada contra os Bills, nós ficamos perto de conseguir um resultado até melhor. E simplesmente, contra os Lions ontem, ele esqueceu os running backs de novo. Esqueceu de correr com a bola. Ele está cansado de saber que o Rodgers não tem confiança nos wide receivers. Para que insistir no play action? Solta a bola, corre com a bola. Não precisa inventar a roda. É uma coisa tão simples. E ele não sabe fazer. Ou não quer fazer. Ou tem alguma resistência a fazer. Então, o fato dele ter se mostrado esse ano um cara omisso, sem comando, sem atitude,
sem autonomia, com escolhas absolutamente questionáveis e com um playbook limitadíssimo, já coloca ele numa reta de dispensa, pelo menos na minha opinião. É claro que na cabeça dos Packers não passa isso. O Packers não é também, assim como outras franquias, não tem essa filosofia do futebol brasileiro que uma temporada ruim ou 6 meses ruins aí já vai trocando de treinador. Lá a história é diferente, né? Lá em média o treinador tem 3, 4, 5 anos de casa. Mas ele já está indo para o 4º ano. E ao invés de fazer o time evoluir a cada temporada, não, o time está andando para trás. O time está evoluindo a passos largos. Né? Está evoluindo visivelmente. Antes o Packers fazia uma temporada regular excepcional, chegava nos playoffs, caía, coisa que a gente já estava acostumado. Agora está fazendo uma temporada que nem playoff vai pegar, que nem divisão vai levar, e que se bobear vai ser lanterna da divisão. Então o Matt LaFleur precisa passar por uma reciclagem, por uma avaliação interna. E eu diria que, pelo menos na minha opinião, já deveria ser observado e ser cogitado uma possível troca. Porque o Packers não é tão limitado assim, não é esse lixo de time que pintam para ter esse desempenho horroroso. O Packers tem talentos individuais, só que precisa ser melhor treinado, é o que eu tenho falado. O Packers tem ótimos talentos na defesa, mas tem um coordenador defensivo fraco, que para mim também precisa ser trocado. É outra peça que contribui para esse fracasso de 2022. O Packers tem um ataque limitado? Tem, mas tem boas peças também, individualmente falando, só que precisam ser melhores comandadas. E o Packers esse ano simplesmente não teve comando. As decisões do LaFleur são contestadas pelos próprios jogadores. E é aí que se perde o vestiário, se perde a confiança no treinador. E vice-versa. E depois ele chega com aquele discursinho, mas o time compete, o time tenta, briga. Isso daí. Só isso não basta. Cadê o resultado? E quando o resultado não vem, você tem que ser trocado. Você tem que buscar uma outra alternativa. E eu acho que isso é uma coisa que o Packers tem que avaliar para o ano que vem. Se Matt LaFleur teria possibilidade de prosseguir ou não. Não quero aqui defender, dizer que tem que buscar um cara experiente como Mike McCarthy, enfim, não. Tem muitos treinadores jovens capacitados. Mas ele, por algum motivo, perdeu a mão. E se ele não tiver mais o elenco na mão, não adianta insistir mais 1 ou 2 temporadas, que vai ser uma série de vexames. Isso tem que ser avaliado, na minha opinião. E por fim, como eu falei, o Aaron Rodgers. Um quarterback desinteressado, desanimado, que não gera confiança em ninguém, que não tem atitude de manter um elenco ativo, confiante, que motiva o pessoal a se superar. Não, é um cara que expõe as falhas, expõe os erros, expõe os jogadores, expõe as crises, não mede palavras, e isso só se volta contra ele na prática dentro de campo. Que, como falei, é um cara que para mim tinha que ter a hombridade de ou ser trocado, se ele quiser ainda tiver, acha que tem condição de jogar, ser trocado, ou se não, encerrar sua carreira de forma brilhante, antes que ele manche ainda mais uma história tão bonita que ele tem dentro da NFL, dentro do Green Bay Packers, especificamente. Então, para mim, esses são os principais erros que culminaram nesse fracasso dos Packers. Acreditar que tudo isso vai ser modificado para o ano que vem é loucura, não vai, porque o Packers tem essa mentalidade de manutenção, Mas então é bom que a gente se prepare para anos difíceis, se essas mudanças drásticas não ocorrerem a curto e médio prazo. É isso aí, até semana que vem.